Bem-vindos a mais um Made in Agro. Você que está acompanhando a gente pela TVM, também dá uma corridinha lá no Instagram e segue a gente lá, @MadeInAgroTV. Eu, Rafael Bernardino, estou aqui novamente com a minha companheira Evelyn Barbieri. Tudo bom? Olá, Rafa, tudo bem? Muito feliz por mais um programa, estamos aqui, né? E a você, telespectador, muito obrigado por nos permitir entrar mais uma vez na sua casa. Hoje, Rafael, nós vamos trazer uma pessoa de peso aqui. Eu sei, eu já vi. Tô com uma responsabilidade aqui que eu tô preocupada. O nome dele completo, olha que nome bonito, João Alberto Castelo Branco Fonseca. Ele só tem, mês que vem, 51 anos de carreira, formado em veterinária. Tudo bem, seu Castelo, como vai? Tudo bem. Fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouco sobre a minha vida profissional nesses 51 anos. E sou agradecido a vocês por me oferecer essa oportunidade. Muito obrigado. A gente que agradece por dividir toda essa experiência com a gente. É verdade. Eu já queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua jornada, desde o início mesmo, quando você se apaixonou por isso e começou os estudos. Na verdade, meu pai era um prático veterinário. Naquela época, existiam veterinários práticos. O que seria isso? É um veterinário que era considerado um veterinário, mas pela prática que ele tinha, pelo conhecimento prático. Então, meu pai, inclusive, ele ficou 6 meses na Universidade Rural, no quilômetro 47, estudando dentro da universidade, fazendo cursos sobre medicina veterinária. Nossa! Então, bovinocultura, suinocultura, equinocultura, vários cursos. Uhum. E ele já tinha uma prática muito grande de vida, sabe, trabalhando em fazenda. Imagino. Tomando conta administrando fazendas. Inclusive, para você ter ideia, o meu livro de doenças infecto-contagiosas, que eu fiz a faculdade, tem a assinatura do meu pai. Ai, que coisa mais Então linda. ele estudava, ele era um prático com conhecimento teórico, não é o prático simplesmente que vê você fazer uma cirurgia e vai lá e repete, não. Ele sabia a doença, porque ele sabia a causa da doença, a etiologia, o micróbio, tudo, ele tinha toda a sintomatologia, ele sabia tudo. Ou seja, ele era um veterinário sem diploma. Que incrível. E eu acompanhava meu pai durante essa vida toda. E eu falei, bom, eu quero ser veterinário. Aí eu entrei num colégio agrícola, fiquei 7 anos no colégio agrícola. Eu fiz, seria iniciação agrícola, mestria agrícola e técnico agrícola. Terminei me formando em técnico agrícola. Sinal ginásio científico antigamente, né? Mas eu fiz isso para ter base para fazer a veterinária, porque era isso que eu queria. O interessante, vou relatar isso aqui, é que quando eu terminei o curso de técnico agrícola, eu fui trabalhar no INCRA, para um primo meu me conseguiu um emprego no INCRA, que era um emprego federal. Nossa. No Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eu entrei como auxiliar administrativo lá, porque eu tinha que fazer uma faculdade de veterinária noturna, porque meu pai não tinha como me bancar. Aí, quando eu fui para o Rio, eu fui fazer isso no Rio de Janeiro, trabalhava no Rio de Janeiro. Eu fui fazer um teste vocacional. Assim, por curiosidade, né? Mas eu fiz o teste vocacional, crente que ia dar. E veterinária em top, né? Primeira linha. Primeira linha. Me chamam lá no final, psicólogo assim, olha, o senhor deu aqui em primeira opção engenharia. Nossa. Eu franzi e falei, mas engenharia, moça? Você não está vendo isso errado, não? Não, engenharia. Falei, mas eu nunca quis ser engenheiro, eu sempre pensei em ser um veterinário, né? Não, mas a segunda opção é medicina, então seria veterinária. Mas eu acho que a engenharia, agora, depois a gente vai vendo, né? Eu adorava desenhar e eu era bom em matemática. Então eu talvez fosse um engenheiro arquiteto. Olha lá. Porque eu tenho um olho, assim... Clínico para coisa de consertos. O cara vai fazer uma parede lá em casa, eu bato o olho, a parede está torta. Olha mas como só. torta? Eu digo, só pega uma régua e bota. Então, eu acho que a engenharia está nesse ponto, entende? Entendi. Mas eu fiz, de fato, a veterinária. Aí eu entrei na faculdade de Niterói, que é a Universidade Federal Fluminense de Medicina Veterinária. Eu me formei em junho de 1973. Em setembro abriu um concurso, eu estava bem no estado, no INCRA como técnico agrícola, eu era técnico agrícola nível A.
Olha. Que é o Só top. tinham 2 no Brasil, eu e mais um. Eu era o top. Gente. Mas só que para eu passar para veterinária dentro do INCRA, eu demoraria 2 anos. Falei, gente, eu vou ficar como técnico agrícola 2 anos, eu vou desaprender tudo. Preocupante. Aí abri o concurso para São Paulo, que era o melhor salário de veterinário do país. Nossa. Era 2.700 e uns quebrados naquela época, em 73. Só que eu ganhava no INCRA, como técnico agrícola, 1.870. Não era uma diferença tão grande. Sim. A minha diária no INCRA era R$180. A minha diária aqui era 70. Nossa. Eu tinha diária corrida no trabalho que eu fazia, às vezes 4 meses de diária corrida. Uhum. Eu recebia 4 meses adiantado, eu não mexia nem no meu salário. Nossa. Ainda sobrava dinheiro. Sim. Mas aí eu fiz o concurso, foi aberto um concurso para 72 ou 74, eu não sei, veterinários, para implantar no estado de São Paulo a campanha de combate à febre aftosa. Então nós viemos para, junto com os que já existiam, trabalharmos para implementar a campanha. Não tinha nada, foi do zero. Nossa, E aí você o participou senhor disso passou? daí. Aí eu passei no concurso, tinham 74 vagas. Eu passei até bem, passei em 20º, não estou querendo me gabar, mas tinha 300 e tantos, e tinha 2 pontos de título e 8 pontos na prova. Eu não tinha nada de título, eu tinha 0. Eu não tinha tempo de fazer curso. Sim. Eu trabalhava e estudava, só meu tempo era esse. Então teve gente que tirou nota abaixo do que eu, mas tinha 2 pontos de título. Então esses 19 que passaram na minha frente aí foi por título, não foi por nota. Sim. Ou alguns, Entendi. não estou falando aqui muito, não 19, menos um pouco. E aí eu passei, e aí, o interessante é nisso, era um grupo de 5 amigos. Amigos e irmãos, que estudávamos junto para vir para São Paulo. E tinha um que era o gênio da turma, chamava Romário Cerqueira Leite. Esse cara, hoje ele não sei se ele aposentou, ele é catedrático de parasitologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Gente. Ele ficou junto comigo aqui muitos anos no estado de São Paulo. E aí nós fizemos a prova, e quando saímos da prova nós começamos a perguntar o que você respondeu nessa, naquela. E todo mundo vai se basear no Romário, que era o crânio, né? Sim. O cara sentava sentava na cadeira e olhava o professor e ficava assim, e eu marcando tudo, escrevendo tudo que era possível, né? Ele não, ele ficava só olhando lá. Chegava na hora da prova, eu me matava de estudar, tirava 7,5, 8, 9, ele tirava 9,5, 10. Falei, Que ele absorvia só de olhar. ele era um gênio. Só que quando saiu, começamos a conversar sobre o resultado dessa prova, eu falei, eu não passei. O Romário tá tudo diferente dele. Quando saiu o resultado, o Romário ficou em 79º. Nossa. E o senhor em 20º. Eu fiquei em 20º. Olha só. Então foi assim uma surpresa, né? Quando tem que ser, né, seu Castelo? Aí eu fui chamado, né, para escolher. Viemos, apresentamos a documentação, nos cadastramos e tal, e fomos chamados para escolher aonde você queria trabalhar. Como eu era o primeiro a escolher, dos 5, falaram assim, Castelo, escolhe onde tem mais vaga. E a vaga era na região de Ribeirão Preto, que tinha mais vaga. Gente, a minha família era toda no Rio de Janeiro. Eu podia ficar no Vale do Paraíba, eu podia ter Paraçatuba, eu podia ir um monte de lugar. Por causa deles, eu fiquei aqui, na região De Ribeirão. Ribeirão Preto. Aí eu falei para a moça, chegou e falou assim, qual a cidade que o senhor quer escolher? Sabe quando você é chamado assim de repente? No susto. Eu olhei aquela monte de cidade assim, eu falei, olha, eu quero uma cidade pequena que tenha bastante progresso e tal. Matão. E aí? Matão. Então eu vou para Matão. Aí o outro escolheu Bebedouro, outro escolheu Ribeirão Bonito, outro escolheu... Lá que ficaram aqui meio próximo. Depois de 2 anos, ficou eu e mais 2. Ficamos, eu e mais 2. E depois de um tempo fiquei eu sozinho. Ou seja, eu tinha que vir para Matão, né? Tinha que vir, porque precisava. Eu tinha que vir para Matão. E aqui o senhor fez a carreira. Não era uma região de gado. Eu tinha, naquela época, acho que 18 mil cabeças em Matão, 20 mil cabeças. Eu podia ter ido para Araçatuba com 200, 300 mil cabeças, que era região de gado. Ou seja,
Mas eu não fiquei só em Matão. Eu escolhi Matão, mas a minha sede aqui era Matão, Dobrada, Nova Europa e Tabatinga. Eram 4 municípios. E a gente tinha que visitar esses municípios todos e a gente fazia um trabalho de extensão rural. Né? O que era o trabalho de extensão rural? Era você visitar a propriedade, você falar sobre febre aftosa, que ia ser implantado, e você passar para o pecuarista todas as informações que fossem necessárias a respeito dos cuidados com a vaca, os cuidados com o bezerro, sal mineral. E aí a gente atendia de periquito a grandes animais. Porque não tinha veterinário, só tinha eu, até comentei isso com você, tinha eu, que era o veterinário do Estado naquela época, e o Alain, que era veterinário do Banco do Brasil, mas ele só trabalhava no Banco do Brasil. Então eu estava na Casa da Agricultura, chegava gente com cachorro para eu atender, eu não era interessado em cão, e não queria atender cão, mas eu tive que fazer isso, certo? Mas eu não era obrigado a atender cão dentro da Casa da Agricultura, eu fui contratado para trabalhar com animais de valor econômico, não de valor estimativo, afetivo. Nem cão, gato, essas coisas, e não era da minha área, eu gostava de grandes animais. Mas eu atendia, eu cheguei a atender vários casos de animais de pequeno porte, mas não era o que me atraía, certo? Sim. E nem procurava estudar nada. O que eu aprendi foi da cadeira, lá no tempo que eu tive recebendo informações sobre essas espécies, né? Então estudava sobre cão, sobre gato, sobre todos os animais. E aí, nas propriedades, aí eu tinha que atender o que fosse possível. E aí comecei a ficar conhecido e começou a ter demanda. Começaram a ligar. Olha, eu estou com a vaca aqui com problema. Eu tinha que sair daqui e ir Tabatinga. Quando eu falei que eu rodava 5.000 quilômetros, comentei com você antes, é porque às vezes eu ia em Tabatinga de manhã, um atendimento de manhã, eu chegava aqui, fazia algumas coisas, daqui a pouco tocava Tabatinga de novo. Para você ir Tabatinga e voltar, são 120 quilômetros. Sim. Eu ia 2 vezes por dia, às vezes. Eu rodava 240 quilômetros num dia. Então é por isso que o senhor falou que rodava até 5.000 quilômetros por mês. Entendi. Então era muito. E as estradas não eram as estradas da agora. Era estrada de barro. Sim. Tinha toda essa dificuldade horrível. de Quando translado. chovia, era horrível. Os jipes tinham que ser traçados. Eu tinha um Fuscão 1500, 1974, Fuscão novo, né? Que era top. Eu andava que nem um louco nessas estradas por aí. Imagina. Não era minha época, não era para morrer jovem, né? Não era, né? Porque muita loucura, fez e tá aqui ainda. Exatamente. E o senhor comentou comigo também que o senhor nunca fez propaganda, publicidade, até hoje não faz. O seu consultório é o seu telefone, é isso mesmo? É verdade. Antigamente antes de me aposentar, eu aposentei em 1996, mas eu não falei aqui da minha carreira dentro do Estado. Ainda não chegamos lá. Eu não sei se você tem uma pergunta separada para isso. Porque dentro do Estado, eu trabalhava na área de extensão rural e tinha uma área de defesa sanitária animal. O que seria essa defesa sanitária? A defesa era a parte da campanha de combate à febre aftosa, brucelose, são as doenças que eram obrigatórias das vacinações. E a extensão seria essa orientação que você faria na propriedade para os pecuaristas sobre todos os problemas, desde alimentação, tratamento, prevenção de doenças, tudo, vacinações e tudo. E essa divisão dentro do Estado, chegou um momento que a gente teve que optar. Todos faziam a mesma coisa, mas chegou um momento que fez opção. Castelo, ou você fica na extensão, ou você fica na defesa. E tinha mais um veterinário comigo que era de Araraquara. Eu dei a opção para ele, eu falei, Darley, ele até já partiu. Eu falei, Darley, eu vou deixar você escolher. Para mim tanto faz, defesa ou extensão. Ele falou, eu prefiro extensão. Eu falei, eu fico na defesa. Acabou. Pronto. Fiquei na defesa. Então na defesa eu era mais polícia. Porque a defesa implicava em multar quem não cumprisse a lei. Nossa. E tinha problemas sérios, né? Tinha. Não era só multa financeira, tinha outras, acarretava alguma outra sanção? Não, as multas eram financeiras. Só financeiras. De início, as multas eram pesadas. Mas só que com o passar do tempo, o dinheiro foi desvalorizando e a multa não foi atualizada. E isso chegou num ponto, em determinada época, que a multa era centavos.
Nossa. Então vacinava quem queria. Entendi. Porque não tinha uma multa para impor a vacinação. Entendi. Vamos falar em multa, febre aftosa. Uhum. Então nós iniciamos lá em 1974 com 3 vacinações anuais. Eram feitas de 4 em 4 meses. Uhum. Bezerros e animais adultos. Era uma vacina aquosa, que dava uma imunidade muito baixa. Então, por isso que ela tinha que ser repetida 3 vezes por ano. Posteriormente, saiu uma vacina oleosa. A imunidade daria até 1 ano, mas a gente passou a fazer de 6 em 6 meses. Nossa. 2 vezes por ano. A dose era 5 ml subcutâneo, tanto em bezerros quanto em animais adultos. Depois, há uns anos atrás, passaram a diminuir a dose, em vez de... Porque, para vocês terem uma ideia, o último foco de febre aftosa de São Paulo aconteceu comigo. Eu estava como diretor da defesa em Araraquara, fiquei 2 anos como diretor da defesa, então eu tinha que atender a região inteira, via Descalvado, São Carlos, Matão, Araraquara, essa região toda enorme, diversos municípios, Ribeirão Bonito, vários, Ibaté, eram muitos municípios. E aí, em 96, ocorreu um surto de febre aftosa em São Carlos. Nossa. E a gente já estava com a exportação de carnes. E quando existia surto de febre aftosa, a Comunidade Econômica Europeia brecava o Estado para vender carne para o exterior. E aí nós tivemos 4 fazendas em São Carlos com focos de febre aftosa. E depois tivemos, se eu não me engano, na região de Presidente Prudente, um outro foco. Foram os últimos focos que houveram de febre aftosa em São Paulo, em 1996, quando eu me aposentei. Depois do surto de febre aftosa, eu saí do estado, eu me aposentei. Nossa, porque deve ter sido perfeito. bastante cansativo também, né? Imagina. Não, era uma loucura. Olha, o senhor tem muita história pra contar. A gente tá aqui, eu tô aqui babando, gente. É muita. E olha, gente, vocês não sabem, mas ele tem apenas 78 anos, é isso, né? Vou fazer 79 em novembro. Então tem muita história ainda pra gente contar, né, Rafael? Mas a Exatamente. gente vai agora assistir um VT dos nossos apoiadores e aí a gente já continua essa conversa.